pelo jornalismo que ele exerce, pela transparência que o tem, pela personalidade que tem como comunicador. E é uma satisfação tê-lo aqui, Bruno Barreto. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia. Bom dia, Carlos Cavalcante. Bom dia, Nazareno. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui para bater um papo sobre história, sobre jornalismo, com os ouvintes da Difusora. Eu sou ouvinte diário do seu programa, Carlos. Obrigado. E eu também como do seu. Um grande comunicador. Olha, Bruno, você graduado em comunicação pela UERN, especialista em assessoria de comunicação pela UNB e mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, apaixonado pela história, como você já iniciou dizendo, estudioso, né, das ciências políticas e também é um fã do futebol, como torcedor vascaíno e abecedista. Aprovado em concurso para técnico especializado em jornalismo no ano de 2010, é isso mesmo, jornalismo desde 4 de agosto de 2003. E Bruno Barreto, jornalista, está preparando, ou já está na expectativa para o lançamento de um livro que fala exatamente sobre a família Rosado. Fala exatamente sobre a família Rosado. Essa família, que a prefeita é prima da vereadora, a vereadora tem um filho trabalhando na secretaria, o filho que é primo da filha da prefeita, que é da Secretaria do Desenvolvimento Social, e por aí vai. E o jornalista Bruno Barreto, além de muitos afazeres na comunicação, começa a viabilizar o lançamento do seu primeiro livro, Os Rosados Divididos. Como os jornais não contaram essa história. É o título da obra. Meu querido Bruno Barreto, o que foi que levou você a lançar esse livro? Carlos Cavalcante, foi a curiosidade que eu tinha de ter percebido ao longo dos meus 12 anos trabalhando lá no Jornal Mossorós, e eu sempre tive o hábito de ir lá numa salinha que ficava o saudoso Cosme da Rocha Freire, que cuidava dos jornais antigos, das edições antigas. E eu sempre olhava lá, ficava olhando os jornais, e tudo isso aí sempre me chamou a atenção, como era feita a cobertura política dos jornais antigamente. E também eu conversava muito com Laíre Rosado, quando trabalhei lá, sobre esse processo de divisão dos rosados, tendo em vista que isso delineou a política de Mossoró nas décadas seguintes. E numa dessas conversas eu perguntei como era a cobertura dos jornais. Ele disse, não teve cobertura. Os jornais não fizeram a cobertura. E eu pensei, eu tinha um rumo para minha dissertação de mestrado, e eu pensei, eu vou mudar. Já que na entrevista, numa das etapas da seleção do mestrado, Carlos, a banca pergunta se você aceita mudar, se o orientador sugerir, você aceita mudar o trabalho. É um dos quesitos, inclusive, para ser aprovada a disponibilidade em mudar o trabalho. E eu decidi mudar totalmente o trabalho. Eu passei com um projeto e fui para isso. Todo mundo diz, é loucura. Eu disse, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. E realmente, eu acho que eu tomei a decisão correta de ter modificado o trabalho e seguir isso aqui. E foi muito trabalhoso, realmente. Eu pesquisei, Carlos, mais de 2.000 edições de jornais da Gazeta do Oeste e do Mossorós, mais ou menos já sabendo o que ia acontecer, porque eu conversei com jornalistas mais experientes aqui da cidade e eles confirmavam o que eu ia encontrar. Mas eu fui também encontrando muita coisa que a memória trai. A memória das pessoas, com o tempo, isso é um fato que aconteceu na década de 80, já vão mais de 30 anos dos fatos que levaram os rosados a se dividir, e será uma oportunidade das pessoas em reencontrarem com sua própria memória, porque as pessoas lembram de muita coisa, mas o papel, ele deixa tudo documentado, e é no papel que a gente encontra algo que a memória não apaga. Só tem um jeito de apagar a memória no papel, se você rasgar ou queimar. Mas o papel está lá no museu. Então, assim, deu para encontrar muita coisa
sobre esse processo. Você falou aí no início sobre o projeto, você trocou o projeto. Qual seria o seu primeiro projeto? O primeiro projeto era sobre o discurso da terra arrasada, sobre uma área das ciências humanas, mais da linguística, chamada análise do discurso. E aí você terminou trocando por esse e parece-me que você ficou super satisfeito com essa. Foi mais prazeroso. Prazeroso, né? Foi. Porque por isso que você está dentro da política foi bem mais interessante. Foi bem mais interessante. Envolvia política também, mas eu acho que esse trabalho aqui era mais relevante para a sociedade. No que diz respeito, você trabalhou no grupo, né? A gente sabe, eu trabalhei também no grupo por 4 anos. Por sinal, eu tenho um bom relacionamento com eles. Não, eu fui convidado agora por 4 vezes para retornar, mas infelizmente não deu certo, né, a proposta. Quais suas principais preocupações ao redigir o livro? Não tinha preocupação nenhuma. Amém. Inclusive, no período que eu trabalhei lá, eu sou muito grato a uma pessoa chamada Cid Augusto. Gente fina. Estive com o Cid no Espaço Cultural, que você precisa ir lá também. O nosso amigo Etinho, lá do Posto Planalto. Viu? Eu tive lá, mas o Gente espaço estava fina. fechado. E eu tive a satisfação de me encontrar com o Cid lá. E eu aprendi uma coisa com ele foi uma pessoa que me incentivou muito, inclusive a seguir a carreira acadêmica, e eu tive uma preocupação o que eu aprendi com ele foi: faça o que tem que ser feito, procure sempre colocar o que você encontrou, a verdade, e eu coloquei aqui o que eu encontrei nos jornais, não fiz nada além de colocar o que foi encontrado nos jornais. Tem muita coisa aqui que precisa, que é insuficiente, porque é necessário ouvir algumas pessoas. Eu acho que isso é espaço para um outro trabalho. Eu tenho que delimitar o tema, e eu delimitei o tema aos jornais, senão ficaria um trabalho muito maçante. Mas eu entendo que tem mais coisa ainda para contar. Não, só o que eu encontrei nos jornais é uma parte da história. Mas eu entendo que isso aqui ainda vai ter muita coisa, muito pano para manga ainda. Você falou aí que conversou com um funcionário, né, de muito tempo lá dentro do jornal, e curiosamente, olhando aquelas situações, como surgiu a ideia de lançar esse livro falando sobre os rosados? Foi somente essa situação de quando você trabalhava no Jornal Mossoró? Não. Ou quando você chegou em Mossoró já sentiu o clima de quem olha, aqui sou eu? Eu moro aqui há 14 anos. Isso. Eu vim pra cá já coincidentemente em 2003, foi? 2003. Então, quando você chegou, eu cheguei um ano depois. Um ano depois. Eu morava em Natal. Em 2004 que eu estava... Nós somos conterrâneos. Eu cheguei aqui em julho de 2003, e como qualquer pessoa de fora que vem, chama a atenção a quantidade de obras, de monumentos, de ações que faz alusão à família Rosado. E isso me chamou a atenção e chama a atenção até hoje de todos os meus amigos de infância lá de Natal que já vieram me visitar. Sempre chamou a atenção deles a quantidade de ruas, de equipamentos na cidade que homenageiam os Rosados. Inclusive, alguns deles não querem mais nem que homenageiem, porque já sabe que tem nome de Rosado demais na cidade, já passou do ponto. Inclusive tem uma tese de doutorado do professor Lacerda Felipe, que trata sobre isso aí. Inclusive ela é citada, eu li a tese sobre a reinvenção do lugar, os Rosados e o país de Mossoró. Há várias pesquisas sobre os Rosados em nível acadêmico. Agora, nenhuma tratou deste tema que eu trato. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele é inédito. E hoje as pessoas até chegam assim, mas agora eles estão juntos. Estão, mas a forma como eles estão juntos hoje é muito diferente de como eles eram juntos até a primeira metade da década de 80. E a forma como eles são juntos hoje é reflexo do que está aqui no livro. Porque surgiu uma rivalidade. Principalmente entre Bizu e Ivan, mas depois eles se juntaram. Sim, mas surgiu a rivalidade. Surgiu, sim. Inclusive com o voto Camarão. Não, aí eu vou ter que explicar a você lá do começo. Primeiro, acho que a gente, dependendo, não sei qual o tempo que a gente tem. Nós temos aí mais 20 minutos. Então dá para eu explicar aqui. Aliás, 30 minutos. Então dá para eu explicar aqui desde o começo. Mas
para eu explicar isso aqui, só para vocês compreenderem, tudo é reflexo disso aqui que eu estou contando no livro. As pessoas, surgiu uma rivalidade que por muitos anos se defendeu uma teoria conspiratória de que eles combinaram a divisão. No livro eu vou mostrar que não foi combinado. Foi um processo político natural. Eles tinham um grupo político muito grande. E chegou um momento em que não cabia todo mundo. E havia uma história, nos anos 80, hoje não, mas nos anos 80 tinha uma aura meio dinástica, dos rosados, de sucessão, de pai para filho. Se mandasse na cidade, você está invadindo minha área, eu não vou aceitar. Tinha uma questão meio dinástica, a crise de sucessão, quem vai suceder Ivan de Zuí, tinha muito disso. E havia uma disputa interna entre Carlos Augusto e Laíre, para saber quem ia suceder. Então, tudo isso aí acabou provocando a divisão deles. Tem alguma participação? Não, pode ir. E para a gente entender esse processo, a gente tem que voltar no tempo. Tem um capítulo que eu explico, e esse capítulo foi possível graças ao livro Como se Fazia um Governador na Ditadura Militar, de João Batista Machado, que é um grande jornalista lá de Natal, um grande pesquisador da nossa história política. Graças a esse livro eu consegui, com as informações também que eu tinha, eu fui pesquisando, explicar por que a gente chegou à divisão dos rosados. No tempo da ditadura militar, os rosados eles eram apoiadores do regime militar. Isso é meio que apagado da memória moçoroense. Mas os rosados eles apoiavam o regime militar, eles eram da Arena, estavam lá acomodados. E até 1974, eles comandavam praticamente a Arena só aqui no estado. Eles eram majoritários. Só que os rosados eles tinham um caráter populista. E os militares eles não gostavam de políticos populistas, pelo contrário, eles combatiam os políticos populistas. E a partir de 1970, os governadores eles eram nomeados pelo regime militar, eles eram escolhidos de forma antidemocrática, sem participação do povo. As prefeituras de capitais, os prefeitos eram nomeados pelos governadores, e nas cidades estratégicas. Mossoró não era considerada uma cidade estratégica, por isso tinha eleição regularmente durante o regime militar. Em 1970, de Zuí chegou muito perto de ser governador. E na última hora ele acabou perdendo uma disputa interna, uma disputa de bastidores para Cortez Pereira. Em 1974, o governador ia ser o pai de Robinson Faria, Osmundo Faria. Pouca gente sabe dessa história. Eu estou sabendo agora. Mas esse é o pai de Robinson Faria. Ele chegou muito perto, inclusive eu tenho um depoimento que eu publiquei no Jornal Moçoroense há alguns anos. O Sterley já manda aqui um recado. Eu gostaria de saber o dia, a hora e o local do lançamento do livro. Vai ser quinta-feira, 19h30, lá no Memorial da Resistência. Eu espero você lá, meu amigo. 19h30? 19h30. Quinta-feira? Quinta-feira. Não, aqui no Memorial da Resistência. Inclusive, eu já estou com um convite aqui para entregar a você, isso, Carlos. Um convite para Nazareno. E voltando ao assunto de 74. O pai do governador... Obrigado, Westerley, pela sua participação. O pai do governador Robinson Faria, Osmundo Faria, ele dormiu o governador. Ele ia ser anunciado no dia seguinte. Em 74. Só que o grande articulador da nomeação de Osmundo Faria para o governo era o general Dali Coutinho, que morreu na véspera do anúncio. Teve um ataque cardíaco e morreu. E aí quem acabou tendo a chance de ser governador era de Zuí. E Tarcísio Maia, que já estava fora da política há alguns anos, era um primo, aqueles primos irmãos que a gente tem na vida. Ele era primo dos Rosados. Os Rosados são Maia também, inclusive. Tarcísio Maia acabou sendo ressuscitado politicamente e ganhando o governo, passando a perna, ganhando a disputa contra de Zuí. Em 71, a partir daí já surgiu uma crise interna na Arena entre Rosados e Maia. Em 1978, nova sucessão para governo,
O candidato novamente era Desuí. O nome dos rosados era Desuí. E foi praticamente pela terceira vez? Pela terceira vez. E Desuí estava em ascensão para ser, e acabou perdendo para Lavoisier Maé, que nunca tinha entrado na política. Nunca tinha participado de nenhuma eleição, não era político, Lavoisier. E a partir daí, então, acabou de vez a relação política entre Rosados e Maia. Eles conviviam internamente na Arena, depois no PDS, mas eles viviam em disputa interna. E aí que a gente vai compreender. Tarcísio Maia, embora fosse de Mossoró, tivesse relação com Mossoró, morasse aqui, a residência dele era na Fazenda São João, ele não tinha força eleitoral na cidade. Você vê como o processo era antidemocrático. Quem tinha voto eram os rosados. Depois dos rosados, quem tinha voto era o grupo de Aloysio Alves. Mas quem tinha o poder político no governo do Estado era alguém que não tinha voto, que era Tarcísio Maia. Tanto é que Tarcísio Maia, depois que ele foi governador, ele fez José Agripino em 82, mas Tarcísio Maia ele nunca disputou uma eleição depois que ele foi governador. Disputou antes, inclusive, era eleito com a força dos rosados. Então assim, ele não tinha voto, os rosados tinham. E Mossoró era quase um centro de debate político. Porque aqui tinha eleições regulares, diferente de Natal. Então o eixo aqui era muito forte. Mossoró, ao contrário de hoje, recebia muitas visitas de governadores, de senadores. Aqui era como se parecesse a capital, assim, como se o centro fosse aqui do Estado, do poder decisório. Lógico que não era, mas havia esse simbolismo em torno de Mossoró, que até hoje existe essa aura de que Mossoró decide a eleição, que a gente precisa às vezes relativizar. E a partir disso aí, Tarcísio Maia ele precisava ter alguém capaz de enfrentar os rosados em Mossoró. Primeiro ele tentou o Leodécio Fernandes Nel. Acabou derrotado. Ele era um nome ligado a Aloysio e tentou a prefeitura 2 vezes e nas 2 foi derrotado. Os rosados também tentaram com Canindé, os maias tentaram com Canindé Queiroz, dono da Gazeta. Também não deu certo. E a partir Mas os alvos tentaram o Antônio Rodrigues, que teve sucesso, né? Aí foi antes, né? Em 1968. Foi antes. Aí é outra história que um dia também a gente precisa conhecer melhor, essa eleição de 68, que é histórica. Carlos, quando a gente chega em 82, teve o voto Camarão. A ditadura militar não tinha mais condições de manter esse sistema de ausência de eleições dos governadores. E o que aconteceu? Os militares eles criaram uma regra chamada voto vinculado. O que acontece? Você em 82 teve eleição de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Só não teve eleição para presidente em 82. Foi uma eleição bem atípica. E o que aconteceu naquele ano? Se você votasse no vereador do PDS, que era a antiga Arena, você tinha que votar em todos os candidatos do PDS. Então você tirou a liberdade do eleitor de votar em quem ele quiser. Eu até estava explicando. Eu até estava explicando sexta-feira, no meu programa de rádio na 95, que o eleitor tem que buscar uma coerência no voto. Para ele evitar eleger um presidente, votar no presidente e votar no adversário dele para deputado. Você inviabiliza o governo e força atitudes antinaturais na política para se formar maioria. Você não consegue formar uma maioria programática assim. Mas isso tem que ser com base na consciência do eleitor. Mas não, naquela época era um autoritarismo. Eles forçavam essa vinculação. E isso favorecia os candidatos ligados à ditadura. Tanto é que Zé Agripino, que tinha a minha idade, a idade que eu tenho hoje, 36 anos, conseguiu derrotar Aloysio Alves, um menino, para a política, uma pessoa de 36 anos, é um menino na política. Ele conseguiu derrotar Aloysio Alves porque era eleição artificial. Ninguém o conhecia politicamente. Ele era um prefeito biônico de Natal. Exatamente. Nunca tinha disputado a eleição de verdade. Então, era uma eleição totalmente amarrada, de cabresto. E o que aconteceu? Van não concordou com a candidatura de José Agripino. Eles defendiam a candidatura de Fernando Bezerra, que também era um menino na época. Fernando Bezerra, ele se juntou com Dinarte Mariz no chamado Pacto da Fazenda Solidão, que inclusive é um dos trechos
do livro. Eu encontrei Genivan Batista num evento social no último sábado. Ele perguntou se ia ter esse trecho no livro. Eu disse a ele que sim, já ficou também interessado. Ele é um dos poucos dessa época, desse processo da Fazenda Solidão que estão vivos. E aí, Carlos, quando você vai falar desse assunto, Tarcísio conseguiu derrotar Van Disuí na disputa interna. E Dinarto Mariz, que era uma lenda. Dinarto Mariz era senador biônico. Porque em 78, só voto que a gente só elegia um senador, que foi inclusive José Freire, na chamada Paz Pública, que uniu Alves e Maia. E Tarcísio foi nomeado senador, foi o senador escolhido pelo regime. Todas as marmotas que os ditadores de plantão... Não, o Gessé, né? Gessé foi eleito no voto. Isso. E Dinarto Mariz, que estava praticamente aposentado da política, acabou ganhando o mandato de senador, enfim. Mas ele acabou derrotado, todos eles, e o candidato foi José Agripino. E aí, Van, que era um apoiador do regime, foi alvo do voto Camarão. Ele apostou no voto Camarão. Ele não podia apoiar a Luísio. Desde 1980, ele já vinha conversando com a Luísio Alves, para fazer uma inimaginável aliança política que acabou se concretizando em 85. Ele não podia votar em Aloysio, não podia pedir voto para Aloysio, mas ele passou a defender o voto Camarão. Votava no vereador ligado ao grupo, nos deputados do grupo, que eram naquela eleição de 82, Carlos Augusto, João Milton da Escócia, que também era candidato a deputado, ele renunciou à prefeitura, e Disuí para prefeito, Van para deputado. Não votava em senador nem prefeito. O senador do grupo, do PDS, era Carlos Alberto. Mas aí você vai compreendendo o que aconteceu. Porque Carlos Augusto, embora tenha votado em Van, ele não votou Camarão. Ele votou em Zé Agripino e votou em Carlos Alberto, contrariando a orientação de Van. E aí para você entender isso, você tem que observar que lá atrás, Carlos Augusto já vinha sendo cortejado pelos maias, que precisavam de alguém aqui em Mossoró. Graças ao apoio dos maias, Carlos Augusto foi eleito presidente da Assembleia Legislativa em 1981. Aí entra a minha pergunta, falta coerência dentro dessa família? Não vou entrar nesse juízo de valor. De valor é política isso. É o processo político. Processo político que foi ocorrendo naturalmente. Aí você vai percebendo que foi um processo. Carlos Augusto, ele ficou sem... ele não tinha como não votar em José Agripino. Havia uma parceria política, uma proximidade. E a partir de 82, a relação dele com os tios nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Inclusive, tem muitas histórias que precisam ser contadas pela via oral. Muitas conversas que precisam gravar. Você acha que pela sua experiência... Olha, eu já tentei tomar... Se Van fosse vivo, não haveria mais união com Carlos Augusto? Haveria. Nessa situação que estava, eles tinham que se unir, sim. Mas para dar sequência, e a partir dali, Carlos, a relação de Carlos Augusto com Van Rosado e Disuí nunca mais foi a mesma. Eles foram se afastando gradativamente. E os jornais, eles não explicavam isso de uma forma muito clara. Você tinha que procurar nas entrelinhas. Porque, ora, eles tratavam o Grupo Rosado como um monolítico, totalmente unido, ora eles colocavam que havia um afastamento. Mas isso ficava muito no campo das especulações. Não havia uma manchete, uma declaração. Era como se fosse tudo para abafar. A Gazeta, via Canidé Queiroz, ainda mostrava alguma coisa. Mas o Mossoró sempre tratava de abafar de forma mais intensa. Mas quando chegou 85, o processo de redemocratização, a ascensão do PMDB à presidência da República, houve uma mudança no jogo partidário. O PDS teve uma ala chamada Frente Liberal. Que naquela época era MDB, né? Não, já era PMDB nesse tempo. Desde 80 era PMDB. O PDS ele tinha uma ala chamada Frente Liberal, que foi a ala do PDS que não apoiou Maluf no colégio eleitoral e apoiou Tancredo, indicando Sarney, que era um parceirão do regime militar,
para ser o vice de Tancredo. Um acordo desses que a nossa elite política sempre faz para poder acomodar tudo e fazer uma transição pacífica, sem passar limpo a história. Coisa típica da nossa política brasileira. E o que aconteceu? Carlos Augusto, ele fundou o PFL, a Frente Liberal virou um partido, PFL. Carlos Augusto fundou o PFL com José Agripino e passou a comandar o PFL aqui na região. Para quem não sabe, no colégio eleitoral... Arena, depois PDS, PFL e agora DEM. Exato. O PFL foi fundado aqui. E Van ficou no PDS. Van, por um compromisso que ele tinha com o então ministro da Justiça, Ibrahim Abi Akel, Van votou em Paulo Maluf. Carlos Augusto, que não era deputado federal, mas pôde votar porque foi eleito as assembleias legislativas, ela indicava delegados para o colégio eleitoral. Então, Carlos Augusto foi eleito delegado pela Assembleia Legislativa para o colégio eleitoral e ele apoiou o Tancredo. Mas isso foi em janeiro. Em outubro, Van já estava no PMDB, se filiando ao PMDB. E em outubro, até o final de setembro, os dois ainda estavam no PDS. No começo de outubro, Carlos Augusto passou a organizar a fundação do PFL e Van foi para o PMDB, pelas mãos de Aloysio Alves. Que lançou, Sandra, a candidatura a prefeito. Aí já foi isso? Em 92. Isso em 85. A partir daí... Sim, mas em decorrência dessa ida já... É consequência mais para frente. O que aconteceu? Com Carlos Augusto no PFL e Van no PMDB, eles continuavam, eles se separaram formalmente. Eu marco esse marco temporal de 9 de outubro de 85 como o marco formal da separação política dos ousados. Desde então, eles nunca estiveram dentro do mesmo partido. Juntos todos no mesmo partido. Tem vários marcos temporais. Esse é um deles. Eu cravo esse aqui porque ele é o mais visível dos jornais. Pode ter sido o voto Camarão, mas não fica claro. Para mim, eu fico no marco formal da cisão partidária. Cada um foi para o seu lado. E a partir daí eles começaram a disputar eleições. Em 86, foi o primeiro confronto eleitoral entre Rosado contra Rosado aqui em Mossoró. Carlos Augusto acabou sendo reeleito deputado estadual. Laíre foi eleito deputado estadual e a partir daí eles nunca mais deixaram de se enfrentar até o ano passado. Bruno, olha, a partir de hoje, 18 de dezembro de 2017, ninguém queira discutir mais comigo política porque eu acabei de receber uma aula. Beleza, amigo. Eu recebi. Agora, no ping-pong, faltam 3 minutinhos, no ping-pong, é difícil escrever um livro falando sobre essa divisão política de família tradicional na cidade? Por quê? É difícil. Porque você vai mexer com muitas suscetibilidades. Você vai mexer com os sentimentos de muita gente. Você pretende lançar esse livro em outras cidades do estado? Rapaz, eu tenho recebi uns convites para lançar em Natal, mas só o próximo ano. Em termos de pesquisas, foi muito difícil para você? Você falou aí onde você trabalhava, mas outras pessoas, além do próprio Cid, chegou ali a ajudar? Sim, eu tenho que, inclusive, agradecer a dona Maria Emília, lá da Gazeta, que abriu as portas da Gazeta para eu pegar todo o material possível. Agradecer ao saudoso Alnir Moura, ex-diretor do museu, que também abriu as portas do museu para que eu pudesse levar, inclusive, material para casa, porque era muito cansativo, porque eu ficava mexendo em jornais velhos. Eu não tinha experiência em pesquisa, então não me preveni, não usei máscara, nem óculos. Irritou muito, atrapalhou minha respiração, irritou os olhos, por causa do manuseio de material em papel velho. A última pergunta, os rosados, eles são divididos mesmo? Eu vou usar a frase aqui inclusive do autor do prefácio do livro, que é o jornalista Carlos Santos. Eles estão misturados. E passou já uma mensagem aqui, parabenizando o programa, viu? Beleza, mandar um abraço para ele. Eu repito a frase dele. Inclusive passando a mensagem dizendo, houve uma batalha, tá aqui, Carlos Santos. Inclusive, ele passou o seguinte, olha, houve
uma guerra, o espírito do nosso tempo, o que mais identifica a nossa civilização. Câmara de Pau do Serro vira praça de guerra. Eu tô sabendo. Nosso querido Carlos Santos, um abraço para você. E antes do final do ano você vai vir aqui também. Meu querido, editora Sarau das Letras, é isso? Exato. E Os Rosados Divididos. Como os jornais não contaram essa história? Do escritor e jornalista Bruno Barreto. O local será... Sala Joseph Boulier, lá no Memorial da Resistência, 21 de dezembro, às 19h30. Estou aguardando vocês lá para a gente bater um papo e tratar desse livro. Bruno, muito obrigado, amigo. E fique à vontade para uma próxima oportunidade a gente discutir esse assunto, que eu tenho certeza que esse livro vai ser uma série de outros lançamentos que você vai fazer. Obrigado, Carlos Cavalcante. Eu espero receber a sua presença lá de Nazareno. Lá, quinta-feira. Lá, quinta-feira, para a gente bater um papo e receber os livros, fazer a entrega para quem já comprou antecipadamente e também quem não comprou ainda poder comprar lá o livro comigo. Conversamos assim com o jornalista Bruno Barreto, que está lançando o livro Os Rosados Divididos. Como os jornais não contaram essa história. Tenham todos um bom dia. Tá vindo aí Haroldo Jacome com Supermanhã Difusora. Até amanhã, Mossoró.